conforme dito aí no nosso último vídeo, a partir de agora, a partir desse ponto, a gente vai entrar aí nos módulos propriamente dito, no caminho, na jornada aí da construção do seu planejamento estratégico. E nesse módulo, o primeiro módulo é o processo de planejamento estratégico no contexto das pequenas empresas. Então a gente já pode começar vendo que o ambiente no qual as empresas, grandes ou pequenas, operam tem se caracterizado por mudanças cada vez mais rápidas e por concorrência cada vez mais intensificada. Isso aqui gera um gigantesco cabo de guerra, a luta pelo cliente, a luta por mais espaço no mercado, por participação na receita potencial que esse mercado proporciona, e essa questão da mudança cada vez mais rápida, a questão da concorrência cada vez mais acirrada, não é algo que se escuta de hoje, é algo que se escuta todo dia, o dia inteiro já há muito tempo. E aí isso é um clichê? Sim, se a gente diz que é dito todo dia, o dia inteiro há muito tempo, já se tornou um clichê, já é algo óbvio, mas é um óbvio que tem que ser dito e tem que continuar sendo dito, acredito eu, ainda por muito tempo, porque a gente ainda olha para esses números e vê aqueles 29%, aqueles 21%, aqueles 20%, aqueles 17% de MEI, de MS, de EPPs que quebram, que gera aqueles milhões de empresas que quebram, aqueles milhões de empreendedores que perdem ali o seu negócio, o seu investimento, e pelo volume de emprego que a gente vê a participação ali de empregos que isso gera na massa salarial, a grande perda para o país, para o seu estado, para a sua cidade, a grande perda que isso gera. Então é um clichê que tem que ser dito e continuar sendo dito ainda por muito tempo. E não cabe mais improvisação nem informalidade, O mercado de hoje já não permite isso, tem pouca tolerância à improvisação e informalidade. Cuidado, isso é uma área crítica. E aí o que é preciso para sobreviver? O que é preciso para sobreviver são instrumentos de gestão capazes de sustentar a atividade empresarial. O que você tem de ferramental, o que esse mercado do conhecimento pode proporcionar para auxiliar você, empreendedor, você empreendedora, a sustentar melhor o seu negócio no sentido de decisões embasadas, de estar desenhando objetivos mais realizáveis, mas sem comprometer a questão do desafio de ser usado, de arriscar de forma medida e planejada, e aí crescer o máximo potencial que o seu negócio, que o seu mercado proporciona. Eu tenho passagem por grandes empresas, empresas que faturavam aí 700 milhões por ano aproximadamente, e nem por questão do tamanho, a questão dos diretores, do CEO da empresa, não deixavam de ser acompanhados por mentores, por consultores, não deixavam de fazer, de buscar cursos, conversas, assim como a gente está tendo agora, a partir desses vídeos. Então, da mesma forma que o planejamento estratégico não é algo exclusivo para os grandes grupos, essa questão de busca pela informação, de ajuda profissional, na parte de gestão, de quais instrumentos melhor para aplicar, também deve ser entendido por você como sendo algo plenamente acessível, bastando a sua proatividade como empreendedor, como empreendedora de buscar. E aí esses instrumentos de gestão, o que eles geram? Geram em você a capacidade de responder com rapidez e efetividade às exigências por meio de decisões racionais. Uma vez que a gente fala na questão de rapidez nas mudanças, então você gera rapidez de resposta, e efetividade, ou seja, gera resultado, e isso mantendo decisões embasadas, racionais, sem a questão da improvisação, sem informalidade nos processos, sem a questão de acreditar meramente na intuição. A intuição é muito importante, mas deve ser dosada com decisões mais racionais, bem planejadas, e bem tomadas para que você possa atingir o seu objetivo. Quando a gente fala a questão de você estruturar melhor suas decisões, de planejar melhor, a gente pode dar como exemplo trazer aí a questão da concorrência, que a gente viu no slide anterior,
da questão da concorrência cada vez mais acirrada. Talvez seja o seu caso, se não for, tome como exemplo, porque o seu negócio também pode estar sendo afetado por isso. Esses grandes marketplaces hoje, né, os grandes sites dos grandes varejistas que a gente tem hoje, não vou citar o nome, mas com certeza você sabe quais são, que até pouco tempo atrás, se você tem, por exemplo, um mercadinho aí de bairro, no seu bairro, na sua cidade, os grandes marketplaces estavam vendendo leite condensado, né, leite em pó, para entregar na casa do seu cliente aí no mesmo dia ou no dia seguinte a um preço muito mais agressivo, porque consegue provavelmente comprar numa quantidade muito maior do que você que é um porte menor de empresa. Então, o desafio para o pequeno empreendedor, né, o desafio para os negócios locais, para as empresas de pequeno porte, estar se adequando a essas mudanças, essas novas exigências de mercado, essas novas demandas, e não a gente olhando lá para o início da nossa conversa, a questão de fazer o que fazia no passado e o que faz no presente não é garantia de gerar sucesso para você no futuro, né? Então, essa mentalidade tem que ser mudada, né? Os tempos estão mudando cada vez mais rápido. Hoje a gente já fala em questão de inteligência artificial, e não duvide, esses grandes marketplaces eles fazem muito uso de inteligência artificial para estar analisando o mercado, né? Enquanto você, que é pequeno, ainda tem que estar medindo isso no braço, na percepção ali no olho, né? Então, quanto menos improvisação, quanto menos informalidade de processo você tiver, melhor vai ser para estar gerando mais sustentabilidade, sobrevivência sustentada para o seu negócio. Então, vamos que vamos. Próximo vídeo a gente vai entrar um pouco mais na questão dos instrumentos de gestão, né, e na questão da jornada aí pela construção do diagnóstico empresarial já nesse primeiro módulo, ok? Vamos que ainda tem muito que ser conversado.